Olá, tudo bem? No vídeo anterior deste canal, eu tratei do budismo e sua doutrina do Anatman, ou seja, a negação do eu, do sujeito. Mas se, no final das contas, o que o budismo faz é muito mais representar uma fuga da realidade do que, de fato, oferecer uma solução para ela e seus problemas com essa teoria que, a meu ver, é danosa ao extremo, e um exemplo do quão longe pode chegar o pensamento de matiz religioso. Por outro lado, nós temos a questão do suicídio, que Camus nomeou como o problema essencial do ser humano. O suicídio é a negação concreta do ego, do indivíduo. Não apenas uma negação teórica, uma negação que se busca para um dia se encontrar, mas uma solução que se busca de imediato, uma pura e simples desistência do ato de se viver. O suicídio entra em conflito direto com os nossos instintos mais primitivos, mais primários. E à primeira vista, parece que só uma pessoa fora do seu estado normal seria capaz de acordar um dia e decidir que aquele será o último dia da vida dela, sem mais quaisquer possibilidades de se pensar numa solução para problemas que o indivíduo quer simplesmente deixar para trás, de modo definitivo. Deixar para trás, claro, é modo de dizer. Depende do que cada um acredita na vida. Você só pode deixar algo para trás se acredita numa continuidade post-mortem da nossa existência. Quando não se acredita, como é o meu caso, o suicídio representa simplesmente dizer adeus à vida de forma absoluta e inalterável, por conta própria. Há muitas formas de suicídio. Basicamente, se quisermos ser sucintos, podemos dizer que o indivíduo se mata quando a vida, por qualquer motivo, se torna intolerável. Seja por questão de honra, de não se querer perder a cara, seja por questão de vergonha, por não querer lidar com uma situação vergonhosa, seja por uma questão de sofrimento insuportável, com o qual simplesmente não se pode viver, a pessoa reúne todas as forças que lhe restam e resolve encerrar sua própria vida. E ainda que se creia em vida após a morte, o fato é que o sujeito, como se conhece aqui, a pessoa como era, acaba ali, naquele ato. Ela não vai voltar nunca mais. E será para sempre apenas uma lembrança para os poucos ou muitos que a conheceram. Eu disse conheceram? Pois é, mas o que o suicida faz não é exatamente se apresentar através desse seu último ato como um completo desconhecido? Quantos suicidas não fazem seus supostos amigos dizerem depois da morte que eles nunca imaginaram que tal coisa pudesse acontecer? O suicídio de muitos parece ser quase anunciado, como, por exemplo, no caso de Kurt Cobain, o vocalista da banda Nirvana, que praticamente dizia em suas letras de música que um dia iria se matar. Mas no caso de outros, cai como uma surpresa total. Pessoas no auge do sucesso e no melhor momento da vida, pessoas que têm tudo para serem felizes ou, no mínimo, estarem satisfeitas
com as suas vidas e, de repente, aparecem mortas. Que diabo acontece? Nós, homens, não somos animais cujo comportamento é, na sua maior parte, previsível. Se você juntar boas condições de vida e uma expectativa de muitos anos pela frente, e o resultado óbvio não deveria ser a pessoa querer viver custe o que custar? Por que então alguns simplesmente desistem? Só para que outros repitam os velhos clichês, tipo, dinheiro não traz felicidade? Não, aqui nós temos um problema realmente sério e complexo, e eu, com meus parcos conhecimentos, não posso pretender vir aqui com respostas que milhares de caras mais espertos que eu têm procurado em vão há muito tempo. O que eu me limito a fazer é analisar a questão partindo do ponto de vista que eu adoto neste canal, o ponto de vista stirneriano. E eu devo dizer que o suicídio demonstra a tese stirneriana melhor que qualquer argumento, porque através do suicídio fica demonstrada a singularidade de forma quase inequívoca. Já que o suicida pratica uma ruptura tal com o mundo e as pessoas à sua volta, que nós nunca poderíamos explicar tal ato, adotando a ideia do homem como um mero animal condicionado. Todos os instintos do sujeito e toda a doutrinação a doutrinação social que ele recebe, conhece desde o nascimento, tudo vai contra o suicídio. Tudo lhe diz que ele deve viver de qualquer forma, seja em quais forem as condições. Quando se diz que o suicídio é a saída do covarde, não se está muito longe da determinação bíblica de que se trata de um pecado contra Deus. Em ambos os casos, trata-se de uma forma de demonstrar o poder da sociedade sobre o indivíduo. O sujeito não deve se matar porque, se matando, está deixando de ser parte, de ser um a mais na sociedade. É uma atitude tipicamente egoísta, já que, em primeiro lugar, entra o desconforto do sujeito com a ideia de continuar vivendo. Quer dizer, não se pensa nos outros, mas em si mesmo, em primeiro lugar. Não quero viver desonrado ou envergonhado. Não quero viver como um pária. Ou, o que é mais comum, não quero viver sofrendo. O que me importa os outros, os sentimentos dos outros. Se é o meu sofrimento que eu tenho que aguentar. Eu já pontuei aqui diversas vezes que a tese stirneriana parte do pressuposto que cada indivíduo é único, mas a sociedade faz o que pode para sublimar essa individualidade em seu proveito. A condenação do suicídio, que nós temos em quase todas as religiões, mas não em todos os sistemas filosóficos, reflete essa vontade de suprimir a liberdade do sujeito a tal ponto que ele cresça com a convicção de que sua vida não lhe pertence, mas à sociedade ou a Deus, o que vem a dar na mesmíssima coisa. A religião chega ao ponto de dizer que há perdão para tudo, menos para o suicídio, que constitui um crime terrível contra o Senhor, que concede a vida a todos. Mas mesmo com essa condenação tão explícita e quase indiscutível, já que presente em toda parte, ainda persiste o problema de que algumas pessoas, tenham a educação ou a origem que tiverem, ainda decidem tirar a própria vida, ignorando por completo
tudo o que se prega ou se pensa em sentido contrário. E não são pessoas em estado alterado de consciência, mas de homens e mulheres que, até prova em contrário, sabem o que estão fazendo. E sabendo o que fazem, elas dizem não ao mundo, não à vida, e se despedem de tudo, sem pensar duas vezes, sem olhar para trás. O que isso prova? A existência é experimentada individualmente. Repito, mais uma vez, nós vivemos socialmente, mas existimos individualmente. Em nenhuma situação essa realidade fica tão demonstrada quanto no caso do suicídio. Cada um acorda neste mundo, se percebe existindo, se acostuma com a existência de outros e outras como ele, mas lá no fundo toma ciência, de uma forma ou de outra, que além de ser um animal que está preso neste mundo e reage a ele como qualquer outro, também é um ser único, separado de todos os demais, com os quais partilha muitas características e divide o mundo, mas dos quais é separado por uma barreira intransponível chamada singularidade. Cada um existe de maneira singular no tempo e no espaço, mas só se dá conta disso em momentos específicos. O suicídio, ou melhor, o pensamento do suicídio, é um desses momentos. O sujeito vê os outros ao redor lhe instigando para continuar vivendo, custe o que custar. E tudo dentro dele quer continuar vivendo, independente das circunstâncias. Mas a vontade de ver tudo desaparecer surge em algum momento, de algum lugar, e passa a falar mais alto. E mesmo indo na contramão daquilo que ele acredita ou se convenceu de que acredita, ele decide por um fim à própria vida. Disso só se pode extrair a conclusão que existe em nosso interior, em nossa mente, uma força, um princípio, que é maior do que qualquer condicionamento social. Isso é o que eu defino como a nossa percepção da singularidade, de que nós estamos sozinhos neste mundo, de que vivemos nele junto com todos os outros, mas ao mesmo tempo independentemente de todos os outros. E quanto mais acurada, mais aguda essa nossa percepção de nós mesmos, mais aumenta a certeza de que nós somos uma coisa separada de todos os outros seres. E quando chegamos a esse momento de total desalento, de total desesperança em relação ao futuro, a qualquer futuro possível, é que nós nos damos conta mais perfeitamente de que não há, em última análise, como partilhar nossa dor, nem como torná-la realmente 100% compreensível para quem quer que seja. Uma vez que a existência é, para o homem, uma experiência individual, impossível de ser compartilhada por inteiro, temos que é impossível negar a individualidade, mesmo quando não temos palavras para descrevê-la perfeitamente. Sabemos que existimos sozinhos, mesmo que tudo pareça indicar o contrário. Mesmo que nossa dependência dos outros seja patente. E essa
dependência parece mesmo muitas vezes ser um escudo, uma forma de nós nos protegermos, nos escondermos de nós mesmos, do confronto com a solidão, do confronto com a nossa imagem nua num espelho. Deixando de lado aqueles casos em que o suicídio aparece como um último ato desesperado face a circunstâncias inesperadas, tipo um bandido que se mata após ser cercado pela polícia, analisando só aqueles casos em que o sujeito aparentemente está no controle total da situação, vemos que aquele momento específico em que ele resolve apertar o gatilho ou tomar as pílulas ou se jogar do 20º andar é totalmente inacessível a todos nós. E para entendermos as suas reais motivações, teríamos que fazer o impossível, penetrar dentro de seu espírito, de sua mente. Mas eis que esse é exatamente o território que nós não podemos penetrar de forma alguma. Aquilo que separa uma pessoa da outra, de forma definitiva, inalterável, é a mente, o espírito. A mente de um indivíduo é impenetrável. O modo como ela vai sendo construída e moldada conforme ele vai vivendo é um processo longo e complexo ao qual nunca poderíamos ter acesso, assim como ninguém pode fazer com a gente. É dentro desse território inexplorável, desconhecido muitas vezes para o próprio sujeito, que ele experimenta sua vivência de forma mais íntima, e é aí que se cristaliza, pouco a pouco, seu desejo de autoaniquilação. As mais das vezes, a pessoa pode viver uma vida totalmente dentro dos padrões esperados, e ainda assim, ao arrepio de convenções e expectativas, criar em si esse desejo de morte, que ela pode ir tentar atenuando conforme o tempo vai passando, mas que, não obstante, continua lá, podendo voltar a emergir com qualquer mínimo gatilho. E uma vez que não podemos ter acesso aos recônditos mais obscuros da nossa própria mente, tampouco podemos esperar, querer, prever ou impedir que alguém que nós conhecemos um belo dia resolva simplesmente cancelar sua existência. Compreende-se facilmente por que foi necessário erigir em torno do suicídio um tão grande tabu. Porque olha o grau de ousadia a que chega o suicida. Ele diz não à existência inteira, de uma vez só. Ele cancela o universo inteiro, como nenhum Deus seria capaz de fazer. E mais do que isso, ele lança uma espécie de desafio aos que permanecem vivos. Esses podem passar não apenas a se perguntar onde eles falharam, o que eles poderiam ter feito ou dito para o suicida, mas também começar a questionar o valor da própria vida mesmo, desse esquema de coisas que faz com que alguns simplesmente decidam que não vale a pena viver. Um homem não é e nem pode ser responsabilizado nesta vida por nada além das suas escolhas pessoais e por aquele ínfimo espaço que ele chama de seu, mesmo sabendo que sua vida é e não pode deixar de ser passageira e que não vale a pena se apegar às coisas deste mundo demasiadamente. Você só pode ser responsável por ti mesmo. E por isso é que eu digo que, em última análise, nós não devemos absolutamente nada
a quem quer que seja, nossa família, nossos pais, nossa pátria. Do simples fato de que nós podemos tão pouco em relação ao que está fora de nós, fora do nosso alcance e do nosso poder, se deduz que a nossa responsabilidade aqui é só em relação a nós mesmos. Isso se quisermos aceitar algum tipo de responsabilidade. Sendo nossa existência algo tão precário, chegar-se à conclusão que viver não vale a pena não é lá muito difícil. Afinal, vivemos para quê mesmo? Não há um resultado ulterior para a nossa vida. Não há uma consequência. Não estamos aqui para cumprir uma missão. Então, logicamente, não há qualquer censura a se fazer a um suicida, mesmo porque após o suicídio não existe mais o sujeito que possa ser responsabilizado ou censurado. Aliás, o sujeito se mata, entre outras coisas, para fugir de censuras, certo? Para fugir do peso que querem porque querem colocar nos ombros dele. A questão, de modo simplificado, se cinge a isso. A minha vida é um problema inteiramente meu, e ela agora se tornou um fardo para mim. Por que não me livrar dela? É assim que raciocina o suicida. E ainda que pudessem chegar perto dele instantes antes de consumar o ato, ainda não se teria o que dizer, exceto juntar argumentos que ele mesmo já cansou de ponderar. Ou seja, se a pessoa está realmente decidida, não há o que fazer. Tudo o que você poderia dizer já foi dito antes, e ela tomou a decisão mesmo assim. Só te resta te conformar com o fato de que a vida do sujeito é sua propriedade, sua única propriedade real, e seguir com a tua vida. Pois você nunca sabe se um dia não acabará seguindo pelo mesmo caminho, por qualquer motivo que seja. Deixa-me agora tentar analisar as principais causas a que se pode atribuir o desejo suicida. Tirando aquele caso já mencionado do sujeito que se mata num momento de puro desespero. As causas principais seriam 5: honra, culpa, medo, tristeza e dor. No caso do suicídio para defesa ou manutenção da honra, do qual temos exemplos notórios na história, o indivíduo não pode suportar viver com a ideia de que a sua imagem perante a sociedade e perante ele mesmo foi maculada de forma indelével. Tipo um homem que foi traído pela esposa e todo mundo ficou sabendo, ou um militar que foi acusado de traição ou deserção. O que o sujeito busca nesse caso é salvar a cara. Ele não pode tolerar a ideia de os outros olharem para ele e apontarem falhas que, a seus olhos, o tornam indigno de viver. Esse tipo de suicídio, podemos crer, tem se tornado cada vez mais raro. Isso porque é cada vez mais notória a percepção de que a nossa honra, ou melhor, a reputação que temos aos olhos dos outros, é um conceito tênue, na melhor das hipóteses, e na pior, uma grande de uma tolice. Porque os outros simplesmente não podem nos conhecer intimamente. A opinião que eles têm de nós é baseada, acima de tudo, nas aparências. Enquanto parecermos ser homens honrados, seremos tratados como tal. Quando a nossa
companhia se torna indesejável, ou seja, quando dermos um passo em falso, nossa boa imagem cai por terra. Mas não é que alguém esteja de fato preocupado com a nossa honra. Trata-se pura e simplesmente de um jogo social. E no jogo social, só as aparências importam. Assim, se matar por questões de honra me parece uma grande bobagem, porque se está levando a sociedade a sério demais, mais do que ela merece. Tipo, uma acusação de covardia, que pode ser lançada contra um soldado, por exemplo. Como alguém pode saber o que aconteceu no íntimo daquele sujeito que motivou o seu ato aparentemente covarde? E se não havia outra atitude possível? Assim, acima de tudo, quem se mata pela honra quer dar uma satisfação aos outros em um assunto que não lhes diz respeito. O ato de se matar por culpa provém de uma base mais sólida. Quem se sente tão profundamente culpado a ponto de se matar é uma pessoa com uma sensibilidade acima do normal. Entende-se que se fez algo que não deveria ter sido feito, ou que se omitiu quando não poderia se ter omitido. Ao contrário do que acontece com a honra, que é um conceito puramente imaginário, a culpa pode ser algo real, provindo de um ato real. E o argumento mais plausível que se poderia oferecer ao suicida é fazer ele entender que não havia o que ser feito, ou que ele precisa se convencer que agiu como devia ter agido, ou ainda que foi vítima de uma contingência que não poderia jamais prever. Digamos, um homem que matou várias pessoas devido a ter dirigido embriagado. A culpa dele provém de um equívoco real, e não podemos simplesmente dizer que é puramente uma coisa da cabeça dele, como é a nossa pretensa reputação na sociedade. Assim, não dá para simplesmente dizer que esse suicídio tem como causa uma bobagem. É mais difícil fornecer um contraponto a algo que só a pessoa sente internamente. Só ela entende o que se passou e o que está se passando para motivar o ato suicida dela. Depois temos o suicídio por medo, que pode estar relacionado à culpa. O sujeito pode ter medo de lidar com as consequências dos seus atos. Ou pode decorrer da dificuldade de se lidar com um futuro que se afigura como altamente indesejável. Tipo, alguém que descobre um câncer sem cura, sabendo de antemão que sofrerá muito com a doença, mesmo que os sintomas ainda nem tenham aparecido. O medo, nem precisa dizer, paralisa completamente nossa vontade de agir, de reagir, de fazer o que quer que seja. A única coisa que ele não consegue paralisar é a ânsia que sentimos de fugir dele, por qualquer meio que seja. Porque sentir medo é recuar milhões de anos no tempo e voltar à época em que éramos apenas animais selvagens, com medo da própria sombra. O medo é paralisante e, acima de tudo, é humilhante, porque expõe nossa fraqueza de modo assustador. Para oferecer um argumento a quem intenta se matar por medo, se tal fosse possível, teríamos que demonstrar ao sujeito que a causa do seu medo assumiu um tamanho desproporcional, que ele está paralisado por uma coisa que pode ser contornada, ou que ele, em sua ansiedade, criou um filme em sua cabeça que nunca poderia corresponder à realidade. Já a tristeza extrema que leva alguns a se suicidarem, pode ser impossível de refutar, porque não provém da imaginação da pessoa, mas de uma circunstância real de sua vida, tipo
a morte de um ente querido. Se uma pessoa fundamental na tua vida morreu, de nada adianta eu tentar te consolar, porque nem toda a melhor argumentação do mundo vai mudar o essencial. A pessoa morta não vai voltar, ninguém vai trazê-la de volta. E diante da impossibilidade de aceitar esse fato, a pessoa pode mergulhar numa tristeza tão profunda que a única saída para ela escapar pode parecer ser o suicídio. A tristeza também pode decorrer de outros fatores. O cara pode ter uma tendência natural à tristeza, ou seja, ser, por natureza, depressivo. Provenha de onde for, o que importa é que a tristeza extrema transforma a existência num suplício contínuo. E não há muito que se possa fazer, exceto tentar convencer a pessoa que ela não recebeu uma condenação na vida, determinando que ela deve ser infeliz pelo resto da vida. Que ela pode aprender a aceitar a vida como algo passageiro e, portanto, aceitar também a transitoriedade dos sentimentos humanos. Ainda assim, caso o sujeito tenha internalizado a crença que sua tristeza não findará nunca, tudo o que se falar para ele entrará por um ouvido e sairá pelo outro. Por fim, temos a dor literal, não psicológica, embora alguns possam arguir que se trata da mesma coisa. A dor advém, por exemplo, de uma doença em estado avançado. De todas as sensações humanas, não existe nada mais excruciante que a dor, que não termina nunca e que volta de novo todos os dias, enquanto o indivíduo respirar. A dor faz com que se perca a cabeça, se esqueça de todo o resto, e toda a vida se resume num esperar e aguentar aquele sofrimento que parece eterno. É essa dor sem sentido que motiva muitos a buscar o suicídio assistido ou a eutanásia, já que a situação da pessoa pode ter chegado a tal estado que nem se matar por conta própria ela consegue mais. Evidentemente, não há argumentos plausíveis neste caso para dissuadir a pessoa, porque a própria medicina já não pode fazer nada por ela. E sua existência, de um ponto em diante, consiste num martírio interminável. Enquanto o sujeito tem a capacidade cognitiva para escolher o término mais breve possível do seu sofrimento inútil, é óbvio que a sua decisão não comporta objeções, porque não há qualquer lógica em persistir sofrendo sem qualquer necessidade, só porque existe um preconceito social que diz que desistir é para os fracos, ou que só cabe a Deus tirar a vida daqueles que Ele criou. Ocorre que nesse momento de dor extrema, o indivíduo se dá conta, ainda que não consiga verbalizar isso, que, com Deus ou não, quem tem que aguentar o seu sofrimento é ele. Só ele, mais ninguém. Como só ele é afetado mais intensamente por aquela situação, independente dos sentimentos egoístas da família, que quer manter aquela pessoa viva, não importa em que condições, só o sujeito mesmo é juiz de sua decisão final, de permanecer vivo ou não. Falando sobre essas principais motivações para o ato suicida, eu não posso esquecer de mencionar aquela que é considerada a motivação clássica, ou seja, a depressão. A depressão é uma doença da cabeça, certo? Um estado de completo desânimo psicológico, onde a pessoa não sente a mínima vontade de fazer coisa alguma. Só quem já conheceu esse estado patológico em primeira pessoa sabe o quão profundo pode ser esse desânimo. Mas, curiosamente,
Ou talvez, precisamente por viver em perpétuo desânimo, é difícil o depressivo realmente ter força de vontade o suficiente para se matar. Como falei em outra ocasião, o estado depressivo se torna um vício. O organismo do sujeito se acostuma com aquela inação, de tal modo que ela passa a ser a zona de conforto do sujeito. Por isso se diz que o sujeito depressivo geralmente se mata em um episódio de mania, ou seja, num daqueles raros momentos em que ele consegue se animar o suficiente para tomar a resolução de pôr um fim em tudo. Aparentemente, foi isso que aconteceu com o já citado Kurt Cobain. Matou-se num momento de euforia onde era perceptível para ele que sua vida oscilaria até o fim entre estados de euforia e estados de desânimo absoluto. Os especialistas chamavam isso de psicose maníaco-depressiva antigamente. Hoje chamam de transtorno bipolar. A depressão é o motivo clássico associado ao suicídio. Há um outro motivo que muita gente, a maioria, simplesmente não leva em conta. Esse é o cansaço de viver. Há uns 17 anos atrás, uma atriz brasileira de novelas e filmes ditos adultos se matou, o que chamou muita atenção à época. Não sem antes escrever uma longa carta de despedida onde explicitava os seus motivos. O bilhete de despedida é uma das marcas mais tradicionais do suicídio. Nessa carta, a referida atriz diz que, ao contrário do que se poderia pensar, ela não estava infeliz nem nada, mas muito simplesmente estava cansada da vida, cansada de viver. Cansada de ter que acordar todo dia, seguir os rituais de sempre, fazer tarefas, fazer o jogo social, etc. Esse cansaço de viver de que ela falava é uma realidade, mas a gente geralmente o associa com outras coisas, especialmente a depressão. Mas aí está, o que afligia a moça não era a depressão. Ela estava bem o suficiente para escrever uma longa carta de despedida e planejar cuidadosamente a sua morte. Mas ela simplesmente não queria mais viver. Como poderíamos reagir a isso, a essa completa ausência de vontade de viver? Como nós poderíamos encorajar essa pessoa a continuar vivendo se o que ela não aguenta mais fazer é exatamente isso? Não se trata de um sofrimento ou de uma dor qualquer que poderia passar com o tempo, mas de um estado de desânimo total, de uma total falta de vontade de continuar vivendo, algo que não pode simplesmente passar, porque a rotina do dia a dia, que é o que anima muitos a continuarem, é exatamente o que a pessoa não suporta mais. Eu poderia citar aqui o suicídio dos antigos romanos, que encaravam o ato com bravura estoica, ou o famoso harakiri, ou seppuku, dos japoneses, tão famoso quanto doloroso. Como exemplos de que o ato de suicídio pode se rodear de uma aura de respeitabilidade, não se tratando de tão somente um gesto de desespero, mas de se despedir da vida com a cabeça erguida, sem vitimismo. Claro está que não se pode querer romantizar o suicídio. O ato em si não tem nada de romântico, provindo muitas vezes de uma situação quase intolerável, que leva a pessoa a uma atitude extrema. Mas eu entendo que temos que tentar entender o que pode nos levar a essa última ação desesperada. Sim, porque eu, embora não tenha lá muita intenção de me matar um dia, não posso nunca saber o que está me esperando na vida, as contingências que nos surpreendem a cada passo. Em condições normais, eu jamais me mataria.
Eu parto do princípio que eu vou morrer de qualquer jeito. Sabe-se lá de que forma? Então, para que apressar o processo, se eu posso simplesmente deixar a vida acontecer? Agora, uma situação que sempre me vem à mente, e à mente de quase todos, eu acho. Um estado de doença terminal. Eu, com toda certeza, não tenho a mínima intenção de ficar vegetando à toa neste mundo. Se eu chegar a uma tal situação e se eu tiver condições de escolher, eu não tenho dúvidas do que eu vou preferir. Mas isso é uma hipótese. Sei lá eu como eu vou morrer. O que importa aqui é a questão do suicídio em si. E para examinar a questão em profundidade, temos que primeiro sair do campo teórico e nos dar conta que o sujeito que se mata não é um número ou uma ideia em nossa cabeça, mas alguém concreto, de carne e osso. Alguém que, como nós, vive e experimenta a vida de um modo peculiar, mais concreto. Não se vive, de fato, na teoria. A vida é feita de carne, osso e sangue. E é por isso que ela deixa tantos perplexos e faz com que tantos se refugiem no mundo seguro dos conceitos, no mundo das ideias. Porque a vida é curta, é transitória e, especialmente, é uma experiência única e isolada para cada um de nós. Claro, claro, estamos em sociedade, tem um monte de gente ao nosso redor em toda parte. Mas ainda assim, esse muro, essa barreira que nos separa e nos individualiza, essa barreira de carne e osso, que é ao mesmo tempo tão frágil e tão intransponível, essa barreira continua aí. E o teu próprio irmão, teu próprio filho, é, em certo sentido, tão estranho para ti quanto qualquer sujeito que você cruza na rua. Basta apenas você se dar conta disso por alguns minutos. Não vivemos em teoria, vivemos na prática. Que você passa a temer fazer qualquer juízo sobre quem quer que seja, porque assim como a tua vida é uma coisa só tua, que só você entende e sente na pele, o mesmo acontece com todos os outros. Entendê-los por inteiro é impossível. No máximo, podemos tentar entender o que eles nos deixam saber, mas isso mesmo, geralmente, é superficial. O suicídio é ainda mais desconcertante quando parte de uma pessoa que, a julgar pelas aparências, nunca seria capaz de tal ato. O depressivo crônico é um suspeito óbvio de suicídio e, por isso mesmo, raramente culpado. Porque a singularidade se orgulha precisamente de fazer o que não se espera. Aquele sujeito que mais parece propenso a se matar pode viver muitas décadas. Já o sujeito bonachão do escritório, de repente, acorda e dá um tiro na cara. E quem o conhecia se dá conta que só o conhecia superficialmente. E se dá conta também que a vida dele, desse sujeito que resolveu se cancelar, era um mistério inacessível. E muitas das vezes vai se procurar os motivos mais óbvios para justificar o ato dele, sem se aceitar ou entender que, se ele estava no domínio de suas faculdades mentais, o único juiz dos seus atos era ele mesmo. Ele viveu sua vida e ele resolveu pôr um fim nela. Ele não precisaria se explicar, deixar um bilhete ou uma carta de despedida, porque, ainda que tentasse muito, não conseguiria fazer ninguém entrar em sua pele e entender perfeitamente as suas reais motivações. O preço que se paga por escolher sair do mundo das ideias e criar, fixar residência no mundo concreto, no mundo da causa e efeito, e da carne e osso, é ter que aceitar que quase tudo aqui
escapa da nossa compreensão e, principalmente, do nosso controle. O pouco que podemos conhecer e controlar é aquilo que chamamos de nossa vida, uma coisa que parece ínfima se comparada com o todo, com um universo que nos engole e nos esmaga, mas que para nós é tudo o que realmente importa. Se fosse possível chegar a um suicida um pouco antes do ato final e tentar convencê-lo, se fosse possível oferecer a ele uma razão, um motivo para continuar, e um suicida de verdade já pesou todas as razões para continuar vivendo e mesmo assim concluiu que não vale a pena? Se fosse possível, mesmo assim, tudo o que nós poderíamos tentar é examinar com ele se as causas que motivam a sua decisão são externas ou internas, se trata de coisas que ele pode controlar ou não. Acima de tudo, teríamos que deixar de lado toda essa conceituação do tipo todos somos um, tudo dá no mesmo, que eu tratei lá no vídeo sobre o budismo, lembra? Porque esse é o caso preciso em que toda essa argumentação cai por terra. O suicida sabe e sente na pele que ele não é igual aos outros, que ele é um sujeito único e que só ele é que sabe pelo que ele está passando. O que nós poderíamos fazer é tentar convencer o sujeito que ele não está se matando por si mesmo, mas por motivos externos que escapam do seu controle. Quer dizer que o suicídio é um equívoco ou uma precipitação. Mas se o cara for inteligente, ele poderia arguir que está se matando por si próprio, não pelos outros, que a vida se tornou insuportável para ele mesmo, um fardo do qual ele precisa se livrar. Em suma, que seu suicídio também é um ato egoísta, porque o que é mais típico do egoísmo do que querer viver bem? Se a vida se tornou um fardo, não há argumento egoísta que possa ser usado, porque toda a argumentação egóica está associada à vida prática, à vida na carne e osso, que é precisamente o que se tornou intolerável para o suicida. Agora, se alguém chegasse a mim com pensamentos suicidas, à espera que eu tentasse dissuadi-lo, minha argumentação não seria de ordem moral, mas prática, como prática é a minha visão de mundo. Eu tentaria entender, como eu disse, se o sujeito realmente quer se matar por um motivo interno qualquer que escape à minha compreensão e principalmente ao meu poder de mudar. Assim, você tem certeza que quer se matar por si mesmo, como um encerramento da sua existência neste mundo que já não lhe serve mais de nada? Ou por qualquer circunstância que possa ser alterada? Eu diria que é uma grande besteira se matar, por exemplo, por perder o emprego, ou mesmo uma pessoa querida, porque essa pessoa mesma jamais iria desejar isso. Também por honra, pois, como eu disse, a nossa reputação, a imagem que os outros fazem de nós, é algo de pouca ou nenhuma importância real. Agora, se a motivação do sujeito é algo que vai além de tudo isso, além de todas as considerações práticas e usuais, o que eu teria a dizer? Eu nunca o encorajaria, mas também não teria argumentos para dissuadi-lo. Porque a minha filosofia diz que cada um de nós é o juiz de sua própria vida, o proprietário de si mesmo. E quem decide se vale a pena continuar vivendo ou não é o sujeito, é cada um. E essa é a questão principal. Vale a pena continuar vivendo ou não? Mesmo num mundo tão hostil e sem sentido como este, vale a pena viver? Essa pergunta é respondida de forma genérica por quem vive com a cabeça no mundo das ideias. Ou melhor, por quem é alienado.
Mas, na verdade, cabe a cada um decidir de por si se vale a pena viver ou não, até quando e de que forma. Quando o Camus disse que o maior problema da filosofia é decidir se vale a pena viver ou não, ele já estava, sem perceber, entrando num beco sem saída, porque essa resposta não cabe à filosofia, mas a cada um de nós. Porque cada um de nós vive uma vida individualizada e única. E cada um de nós tem que encontrar um meio de tornar essa vida suportável. Não adianta propor fórmulas ou trazer mensagens edificantes, ou rotular o suicida como covarde. Só ele sabe de si, só ele sabe o que motivou sua decisão. E essa decisão não implica que a sua vida não valeu de nada. Pelo contrário, ele viveu como todos os outros. E talvez, durante um bom tempo, durante a maior parte da sua vida, ele tenha estado plenamente satisfeito com a sua vida. Mas, um dia, por qualquer motivo que seja, algo mudou. E a vida, para ele, deixou de ser algo aprazível e virou um fardo. Quem poderia julgá-lo sem estar na sua pele e sem partilhar as suas vivências? Ninguém. O suicídio, assim, prova, a meu ver, a existência da individualidade, melhor que qualquer sistema ou teoria. O suicida se aparta da sociedade de modo definitivo e, dessa forma, demonstra que sempre esteve separado dela, que sempre fora um estranho aqui neste mundo. E só através desse ato de aniquilação irretratável é que ele deixa claro que aquilo pelo qual os outros vivem, morrem, riem, choram, trabalham e matam, para ele não vale mais nada. Não existe forma mais eficaz de se provar a singularidade, o fato de que cada um de nós é um ser único e irrepetível, alguém que se pode lamentar não ter mais por perto, mas que resolveu se retirar da mesa no momento que mais lhe convinha, e sem que ninguém tenha nada a ver com isso. E sem, finalmente, ter mais nada a explicar a ninguém. Obrigado por tua atenção.